O problema de falta de pavimentação afeta até mesmo a rua Professor Cleto, próximo ao bairro do Rossio. É o que nos mostra o repórter Michel Moreira. A rua Professor Cleto é uma das principais vias de Paranaguá, mas se engana quem pensa que esse título é o suficiente para fazer com que o poder público demonstre mais atenção. No local, diversos problemas de buracos, falta de pavimentação, associado ao alto fluxo de veículos pesados que passam pelo local. O problema são os buracos, a má conservação das vias, que nós já estamos reclamando há mais de uma década sobre essas duas quadras da Professor Cleto no Rossio, que sempre chove, a primeira chuva que dá, abrem as crateras, abrem os buracos e o acesso ao bairro, o entorno do bairro está totalmente abandonado. E a reclamação dos moradores não é de hoje. O que acontece aqui na rua Professor Cleto é reflexo de anos em que a administração pública não olha pelo bairro do Rossio. Pelo tempo que eu moro aqui, o Rossio foi esquecido. Apesar de ser o santuário de Nossa Senhora Estadual do Rosário do Rossio, o bairro do entorno do santuário ele é esquecido, as vias de acesso esburacadas, tem partes que ainda não tem pavimentação, então nós estamos se sentindo abandonados aqui. O problema ficou ainda maior com a obra de revitalização da Avenida Bento Rocha. Enquanto essa obra não é finalizada, o trânsito de veículos pesados passa pela Professor Cleto, deixando a via intransitável. O Rossio tem que ser um exemplo que as empresas e o poder público podem trabalhar junto, tornando um exemplo, um bairro modelo para a cidade de Paranaguá. Dona Irã mora no bairro há 55 anos e conta que desde sempre o Rossio sofre com obras sem eficácia. Na festa do Rossio, eu acho que por ser uma festa religiosa, da padroeira do Paraná, acho que venham aqui, dão uma maquiada, entendeu? Daí tá bom para eles, Mas depois, com o passar do tempo, começa a faltar os buracos, começam a aparecer os buracos, tudo, e fica assim. Ela também se preocupa com a imagem do bairro, visto que o local abriga o Santuário Estadual de Nossa Senhora do Rossio. Os turistas que vêm a Paranaguá precisam levar uma boa impressão da cidade. A nossa cidade é uma cidade turística. Fica feio para nós, parnanguaras, fica feio para nós, moradores, de um turista vir no nosso bairro, ver a situação das entradas do bairro em torno, tudo cheio de buraco, obras que estão sendo feitas que parece que nunca terminam. É um abandono. Eu acho que o Rossio está abandonado. A impressão que se tem mesmo é que está abandonado há muito tempo. Esse trecho aí da Professor Cleto sempre teve problemas. Eu vou repetir o que eu falei o dia que essa reportagem foi para o ar a primeira vez. O Rossio é uma área retroportuária. Lembram que eu falei isso? É uma área retroportuária. Se ela é retroportuária, o que acontece? Não é a área residencial. Só que aí ninguém conversa com os... Eu digo sempre também isso aqui, as autoridades não conversam com os moradores, com a população. O que nós vamos fazer com o bairro Rossio? Vai ficar só a igreja lá e armazéns no entorno todo? É um projeto que está lá. Porque eles estão já desde do bairro industrial, ali onde está o viaduto da Professor Cleto, ali todas aquelas casas ali os moradores estão sendo indenizados, a região do Serraria do Rocha também, toda essa região é retroportuária, que vai servir para atender as necessidades do porto, que não para de crescer, graças a Deus que não para de crescer. Mas e daí? Como é que nós vamos fazer com as pessoas, com as famílias que moram no bairro? É claro que o asfalto, principalmente mais perto aí do Rossio, do santuário, está sempre detonado, porque ali a área de armazéns, o tráfego de caminhões pesados é intenso, tanto para carregar e tanto para descarregar, e é lógico que acaba causando danos. Só que os moradores, não foram eles que projetaram a cidade, os moradores querem solução. Quem paga a conta e quem sofre todos esses danos, as ações todas da movimentação, são os moradores. Do outro lado, os caminhoneiros também não têm culpa, porque não foram eles que colocaram os armazéns lá no Rossio. Acharam que ali deveria ser, na minha opinião,
acho que poderia existir outros espaços, até porque ali está o santuário, de uma das festas mais importantes do Brasil, se não me engano, a terceira maior do Brasil. Só que ninguém pensa nisso na cidade de Paranaguá, não tem uma cabeça brilhante. Além da festa, repito, tem os moradores e tem o porto, que precisa crescer, porque é o porto que dá emprego aqui para Paranaguá, direto ou indiretamente, quase todo mundo depende do porto de Paranaguá. Né? Só que não existe esse estudo, não existe nenhuma solução no momento. Então vamos fazer o seguinte, vamos tirar as famílias daqui, vamos indenizar as famílias. Para onde que essas famílias vão? O valor do imóvel onde elas irão morar é o mesmo? É satisfatório? Tem tudo isso, porque quando indenizaram algumas famílias ali do bairro industrial, muita gente não gostou. Quando indenizaram a Vila Becker, que também é a área retroportuária, onde tem lá vários armazéns, inclusive perigosos, com relação ao álcool, inclusive, né? E aí aquela região ali do Serraria do Rocha, toda ela também é uma área de perigo. Então, muita gente não gostou, inclusive pessoas que não queriam sair de lá. Eu me lembro de um cidadão lá que faz transporte escolar, a casa dele, uma boa casa, de mais de 200 mil reais, os caras queriam dar 100 mil para ele e ir morar no outro canto da cidade. Então, tudo isso tem que ser discutido, mas nada é. E aí o que acontece? A corda arrebenta e está lá o Santuário do Rossio no meio de uma confusão toda, que é o crescimento da cidade, desorganizado. E ninguém faz nada, ninguém discute essas situações. Eu não sei nem se tem alguém com conhecimento para discutir esse tipo de assunto aqui na cidade.